O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus de Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimidou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até dos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Filhos amados do meu coração, estamos então no quarto domingo do tempo comum. A liturgia de hoje, primeira leitura do livro do Deuteronômio, segunda leitura da carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, trazem para a gente dois princípios, dois carismas muito importantes para a igreja: a profecia e a virgindade, o celibato, a castidade. Primeira leitura do livro do Deuteronômio, Deus fala com Moisés, meio que elogiando Moisés pelo grande homem que Moisés se tornou, tendo sido obediente a Deus, pelas profecias, pelas coisas que Moisés ensina. Só que já há pessoas que não estão mais interessadas em ouvir Moisés, a palavra forte de direção do grande líder Moisés. Já tem gente que não quer mais ouvir. Aí Deus diz que vai suscitar novos profetas, profetas tão bons quanto Moisés, vai colocar na boca desses profetas as palavras acertadas, para que as pessoas ouçam essas palavras e decidam viver de acordo com essa palavra de orientação dos profetas. Mas o Senhor fala também que Ele mesmo vai pedir contas das pessoas que não quiserem ouvir. Se alguém não quiser ouvir aquilo que o profeta vai ensinar, o Senhor diz assim: "Eu mesmo pedirei contas a quem não escutar as palavras que o profeta anunciar em meu nome." Então, o Senhor, Ele dá os caminhos, Ele deixa a palavra de Deus, deixa a Sagrada Escritura, deixa os profetas, as pessoas que anunciam a palavra, para que a gente ouça e aquela palavra entre, não só no nosso ouvido, mas no nosso coração, e a gente decida mudar de vida, caminhar na direção daquela palavra, que aquela palavra orienta. Mas o Senhor diz: "Eu mesmo vou pedir contas a quem não escutar." Vai ouvir, vai ter a palavra para ensinar, vai ter os profetas, os padres, os líderes, aqueles que vão nos orientar, mas muitas pessoas não vão ouvir. Não é com você, deixa que eu vou me acertar com essas pessoas. Mas o profeta que tiver a ousadia de dizer em meu nome alguma coisa que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, esse profeta deve morrer. Porque também há muitas pessoas que se dizem profetas, se dizem pastores, se dizem líderes e dizem que estão falando em nome do Senhor, mas não estão. E aí eles enganam muita gente. Agora essas pessoas também, o Senhor diz, esses devem morrer. E o Senhor não está falando da morte desse mundo, né? Está falando da morte para a eternidade. A profecia é uma grande base da nossa fé cristã.
porque ela traz a palavra que vem de Deus. O profeta anuncia o que é de Deus e denuncia o que não é de Deus, o verdadeiro profeta. E esse é uma coluna que sustenta a nossa fé até hoje. Segunda leitura de Paulo aos Coríntios fala da virgindade. Paulo diz sobre a castidade, sobre as pessoas que se fazem ou que são feitas virgens pelo chamado de Deus e que dizem sim. É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, e Paulo diz assim: eu gostaria que vocês estivessem sem preocupações, que vocês não tivessem preocupação nenhuma, para poder louvar, bendizer, adorar e buscar Deus. Quem não tem nenhuma preocupação, levanta a mãozinha para o padre ver. Cadê? Oh, ninguém levantou a mão. Todos nós temos preocupações. Quem não tem preocupação, os nossos bebezinhos de colo, essas criancinhas lindas, não tem preocupação. Mas a gente começa a crescer, começa a vir preocupação. E Paulo diz: eu queria que vocês estivessem livres, sem preocupações. E aí ele vai falar então, para Paulo isso é muito importante: o homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, precisa agradar sua esposa, e assim ele está dividido, no sentido de que Paulo está falando que algumas pessoas são chamadas para esse estado de vida, para serem solteiros, serem castos, serem celibatários. E ele diz: se você casou, você já tem preocupações com as coisas do mundo, porque nós estamos no mundo, nós somos do céu, mas estamos aqui. Enquanto estamos aqui, precisamos dar contas também das coisas do mundo. Então o homem que casa, Paulo diz, precisa agradar a sua esposa. Quer o marido aí que agrada a sua esposa? Vamos ver agora. Vou pegar você, hein? O esposo precisa agradar a esposa, mas ele vai falar também da esposa aqui. Ele não está falando só do marido, ele vai falar logo em seguida da esposa também. Olha, do mesmo modo, a mulher não casada e a jovem solteira têm o zelo pelas coisas do Senhor, procuram ser santas de corpo e de espírito, mas a mulher que casou preocupa-se com as coisas do mundo, procura agradar o seu marido, vai cuidar dos filhos, da casa. O Senhor Jesus está aqui, através da fala de Paulo, falando contra o matrimônio, gente. Ele está falando contra o casamento? Não. Quem foi que instituiu o matrimônio, o casamento? Quem? Ai. Quem foi que instituiu o sacramento do matrimônio? Quem foi que um dia disse assim: o homem deixará sua casa, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, já não serão mais dois, mas uma só pessoa. Quem foi que disse isso? Deus disse isso. Deus Pai, Criador. Lá no princípio, Deus fez homem e mulher e disse: o homem deixará sua casa, vai se unir à sua esposa. Quem instituiu o sacramento do matrimônio foi Deus. Deus pode instituir uma coisa ruim? Ai, que fraqueza. Deus pode instituir uma coisa ruim? Tem que ter convicção. Não, Deus não faz nada que é ruim. O que vem de Deus é bom. Ele instituiu o matrimônio. Então Paulo não está aqui falando contra o matrimônio. Paulo está, vamos dizer assim, puxando brasa para a sua sardinha, Ele está dizendo, é bom também as pessoas celibatárias, elas não tendo que dar conta de todas as coisas. O padre, por exemplo, o padre não faz nada. O padre, se todo mundo soubesse a vida do padre, que beleza que é, não teria mais homem casado nesse mundo. O padre não trabalha, não faz coisa nenhuma. O padre não está preocupado com as coisas do mundo. Não é assim também, né, gente? Mas o marido, ele tem preocupações deste mundo, com a esposa, com a família, com a casa, educar as crianças, num mundo tão louco, tão pervertido, tão alheio aos valores. Como é que a gente vai ensinar os valores para os nossos? É preocupação. A esposa, agradar a esposa, e não é fácil agradar a esposa. Não é fácil. A esposa também, agradar o esposo e cuidar dos filhos. E o Paulo diz, quem está livre dessas preocupações, pode com maior zelo dedicar-se às coisas de Deus. Assim, se você é casado, casada, e quer seguir o caminho de Deus, você vai seguir, mas você, é óbvio, não vai seguir no mesmo ritmo que o padre. O padre tem mais tempo para se dedicar a Deus. É de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, só Deus.
só pensando em como evangelizar, como anunciar, como prover, como manter a igreja, como juntar dinheiro para pagar as despesas, como organizar momentos para que as pessoas venham, como chamar as pessoas para irem no retiro e as pessoas não têm nem aí para fora do Brasil, como motivar, como ensinar as coisas. O padre vive para isso. E você, além disso tudo, ainda tem as suas preocupações. Veja, muito interessante, hoje pela manhã, nós tivemos aqui na igreja, na missa da manhã, os votos perpétuos de uma irmã. Por isso que tem é uma irmã franciscana de São José, dessas irmãs que moram aqui, do ladinho da nossa igreja, a irmã Mariane, uma jovenzinha, hoje pela manhã, ela professou os votos perpétuos, é uma jovenzinha, e ela disse: não quero me casar com homem nenhum, quero continuar sendo religiosa, quero viver a minha vida toda para o anúncio do evangelho, quero me casar com Jesus. E aí, ela professou aquilo que são votos perpétuos, da pobreza, da obediência e da castidade. Professou hoje pela manhã e já foi enviada em missão para o Timor-Leste. É longe, velho, essa parada aí, esse tal de Timor-Leste. E ela vai para lá. E é muito interessante porque no rito da profissão dos votos perpétuos que ela fez hoje, ela recebeu do bispo, o bispo deu para ela a cruz, né, sofrimentos de Cristo, a palavra para que ela anuncie, e um anel de casamento com um noivo, que é Jesus Cristo e que é a igreja. Ela vai se dedicar inteiramente. Tem esse valor, tem essa graça, essa grande bênção. Então essas duas colunas tão importantes para a igreja. Inclusive, se a gente vai ver, por exemplo, existe a igreja católica de rito oriental. Na igreja católica de rito oriental, é permitido ao padre casar. Só que aí, o padre casado tem funções diferentes do padre que é solteiro. Porque a igreja também entende que o padre solteiro pode dedicar-se inteiramente. Então o padre casado tem algumas funções e o padre solteiro outras diferentes, porque ele pode estar inteiramente dedicado à palavra de Deus. A igreja de rito latino ainda não tem, permanece com a exigência do celibatário, inspirado em Cristo, inspirado em Paulo, nesses homens que levaram a vida dessa forma. E a palavra de Deus, filhos amados, chega para a gente nesse belíssimo texto do Evangelho do Senhor, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, que estamos lendo nesse ano B que a gente vive. Estamos ainda no capítulo 1 de Marcos, é bem o comecinho do anúncio de Jesus. A gente vai lembrar que João Batista foi preso e Jesus começou a proclamar, ensinando, endireitai os caminhos, o reino dos céus está próximo. E hoje o Senhor Jesus vai a uma cidade chamada Cafarnaum, é num dia de sábado, naquela época era o dia de guarda, como é o nosso domingo hoje, depois da ressurreição, que foi num domingo. Jesus entrou então na sinagoga e começou a ensinar. A sinagoga é, assim, para a gente entender, a nossa igreja hoje, é o templo, né, o lugar de oração. Então Jesus entra na igreja, no templo, num dia de sábado, num domingo, e começa a ensinar. Todos ficam admirados com os ensinamentos do Senhor, porque o Senhor ensina como quem tem autoridade, não como os homens da lei, os fariseus. Ensinar como quem tem autoridade. Veja, a gente gosta, e as pessoas gostavam de ouvir Jesus, porque ele ensinava com autoridade. O que é para um cristão ensinar com autoridade? Quando você vai lá no médico e o médico fala um monte de asneira para você, coisa que não tem nada a ver com nada, você gosta? Mas quando ele fala para você, explica, mostra tudo direitinho e diz aqueles nomes tudo lá que você não entende nada, mas esse cara sabe das coisas, né? Ensinar com autoridade para quem é cristão é falar não só da boca para fora, é falar daquilo que a gente vive. Jesus ensinava com autoridade porque ele falava dele. Ele era o anunciador e o anúncio, ele era o pregador e ele era a pregação, ele era o arauto do evangelho e ele é o próprio evangelho. Então o Cristo é o mensageiro e é a mensagem. Então quando ele fala, ele está falando dele, e ele fala e ele vive. Então ele fala com autoridade. Ele não é como muitas coisas que falam uma coisa e fazem outra, prometem e não cumprem. O Senhor Jesus tem autoridade, porque ele fala daquilo que ele vive, daquilo que ele é, e aí agrada as pessoas.
porque ele deixou que a mensagem entrasse nele. Quando nós cristãos deixamos a mensagem entrar pelo nosso ouvido, mas chegar no nosso coração, nós também adquirimos autoridade. Quando a gente adquire uma intimidade com o Senhor, que vai pela palavra que nós ouvimos e depois refletimos, oramos, contemplamos, aí a gente adquire essa autoridade porque nós nos tornamos íntimos do Senhor. Então, para que nós tenhamos autoridade nas coisas de Deus, é preciso viver as coisas de Deus, pô-las em prática. E aí o Senhor com essa autoridade ensina, e é um ensinamento novo, as pessoas se empolgam com o ensinamento de Jesus, e muitas mudam de vida, porque estão vendo ali um homem que vive o que prega. E isso motiva as pessoas, como aconteceu depois com São Francisco de Assis, com Santa Teresa de Calcutá, com Santa Dulce dos Pobres, com Madre Paulina. Todas essas pessoas que vão vivendo essa experiência e vão ensinando aquilo que vivem e atraem muitos outros atrás de si. E é muito interessante também porque o Senhor Jesus vai no templo, na sinagoga. E Jesus, quando ensina, ele quer chegar lá no fundamento da gente. E está no templo um homem possuído pelo Espírito Santo. É isso? Ele estava possuído pelo Espírito Santo? Por qual espírito? Pelo espírito do mal. Ué, Padre Sedemir, mas ele não estava no templo, na sinagoga? Como pode ter um homem dentro da igreja possuído pelo espírito do mal? Mas tem. As nossas preocupações, tantas coisas. Muitos de nós aqui estamos possuídos pelo espírito do mal. Mas diante de Jesus, quando o espírito do mal se coloca diante de Jesus, Jesus diante do espírito do mal, qual que é a reação do espírito do mal? Ele grita. O espírito do mal começou a gritar, porque está na presença de Jesus. Isso é um ensinamento para a gente. Você está nas suas tribulações, nos seus medos, nas suas angústias, nas suas inseguranças, nas suas incertezas, nos seus espíritos do mal. Coloque esse espírito do mal diante de Jesus. E esse espírito do mal que está em você, medo, angústia, incerteza, preocupação, vai gritar em você. Porque Jesus quer estar lá. E o teu Senhor, teu Deus, é muito maior do que qualquer espírito do mal que possa estar em você. E o espírito do mal começou a gritar: que queres conosco? Que tens conosco? Viestes para nos destruir? Sim, vim para acabar contigo, nego. Pode correr, mete o pé, vaza. Você já viu um desenho que tem? Hoje em dia já nem tem mais tanto. É um círculo, e dentro do círculo tem duas ondinhas, bem na metadinha. Uma assim, pretinha para cima, e outra assim, branquinha para baixo, com um pontinho no meio. Já viu? É assim. É o símbolo do yin e yang, essas coisas aí. Ali é uma filosofia que diz que o bem e o mal podem viver de forma comum, eles podem estar juntos. O bem e o mal podem viver em harmonia. É uma filosofia que diz que no mundo, né, o círculo grande, o bem e o mal convivem harmoniosamente. Para o cristão é assim, filhos? O bem e o mal convivem harmoniosamente? Não. Por quê? Porque Jesus deu ordem para o mal: cala-te e sai dele. Jesus não deixou o mal falar. Também está ensinando para a gente: não deixa o mal falar com você, não dá trela para o mal. Jesus sabe que o mal é ardiloso, astucioso, sábio e enganador. Então, se Jesus deixa o mal falar, ele vai enganar muita gente. Se você deixa o yin e yang, o bem e o mal convivendo, a estratégia do mal é essa: é convencer você de que mal e bem têm espaço na sua vida, que podem viver harmoniosamente. E aí o mal vai tentar destruir o bem. Daqui a pouco você está na lama. Então Jesus não deixa nem o mal falar. O mal, Jesus diante do homem possuído, Jesus já mete o pé: mal, sai daí,
vaza, vai-te embora. Jesus não deixa, e o mal ele sacode aquele homem e sai, e aquele homem fica livre. Um encontro com Jesus, com a palavra do Senhor, um homem que prega com autoridade é libertador para todos nós, para todas as pessoas. Quando a gente tem um encontro com o Senhor, não dá para a gente conviver com o bem e com o mal, não tem mais espaço para o mal. Para quem é cristão, o mal já está derrotado, já não existe. Existe, mas já é aniquilado. Nós não podemos dar espaço para que a gente não seja presa desse mal. Então, nesse quarto domingo do tempo comum, filhos, vamos levar para casa essa verdade. A nossa igreja é alicerçada na profecia, na virgindade daqueles que são chamados a isso, que se fazem assim por anúncio. Há uma beleza incomparável no sacramento do matrimônio, porque Deus quis homem e mulher para ajudar na criação, e há uma beleza fundamental na virgindade, naqueles que se dedicam inteiramente ao anúncio da palavra. E nós aprendemos com o Senhor que ter autoridade é viver aquilo que a gente ouve e que a gente quer anunciar. Não dá só para falar, tem que viver, incorporar. E diante da palavra de Deus, o mal não tem espaço. Nosso Deus é maior do que tudo. A força de Deus que está conosco e o amor de Deus que está conosco destrói o mal. O Senhor se anuncia para nos libertar. Conhecereis a liberdade, e é para seres livres que eu te libertei, diz o Senhor. Livres para Deus. São Francisco tem uma frase maravilhosa, diz assim: me torno livre do mundo para ser escravo do Senhor. Me liberto do mundo para me escravizar ao Senhor. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna.